Muito bem, meus caros, tudo bem? Gente, então, continuando a aula sobre gravitação, continuando a aula sobre queda livre, nós vamos ver nessa aula agora as equações de queda livre. Basicamente, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos aprender a calcular, por exemplo, imagine uma maçã que cai de uma árvore. Nós vamos ver que se a gente souber a altura dessa árvore, né, a altura que essa maçã caiu, considerando que, obviamente, a sua velocidade inicial seja zero e sempre considerando, né, sempre desprezando a resistência com ar, a gente vai aprender a calcular a velocidade com que essa maçã chega no solo. Né? Ou então nós podemos também calcular qual a altura, né, que um corpo em queda livre tenha despencado, tenha caído, tá bem? Então vamos lá. Antes de tudo, vamos só lembrar de alguns detalhes bem importantes aqui. Deixa eu só pegar minha canetinha. Primeiramente, o movimento de queda livre é quando o corpo cai exclusivamente sob a ação da aceleração da gravidade da Terra, sendo que a única força que atua sobre ele é o seu próprio peso. Então aqui nós temos uma esfera, né, em que ela é abandonada, ou seja, se ela for abandonada, a sua velocidade inicial é zero, e a única força que atua sobre ela é o seu próprio peso. Consequentemente, ela vai ter uma única aceleração, que é a aceleração da gravidade, né? O movimento de queda livre é um movimento uniformemente variado, ou seja, esse movimento de queda livre vai ser um movimento retilíneo uniformemente variado e ele será do tipo acelerado. Lembre que lá em MRUV nós temos os movimentos acelerados e os movimentos retardados. Como, obviamente, a velocidade desse corpo aumenta com a queda, né? Se a velocidade aumenta, isso caracteriza esse movimento como sendo acelerado, pois a gravidade que causa essa aceleração, né? Gente, se a gravidade ela contribui, né, aumentando a velocidade, nós adotamos, nós temos uma convenção para o sinal dessa gravidade. Nós adotamos essa gravidade como sendo positiva. Ao contrário, imagine, por exemplo, que eu estou jogando vôlei e eu dou um saque, né, e jogo a bola para cima. Quando um corpo está subindo, a gravidade atua contrário ao movimento. Nesse caso, ela é negativa. Aqui, como a gravidade está auxiliando, ela está puxando o corpo para o centro da Terra. Nós adotamos essa gravidade como sendo positiva. E lembrando também que o movimento de queda livre, ele independe da massa dos corpos, né? Então nós estamos sempre desprezando a resistência do ar e não interessa, né, se um corpo é menor ou ele é maior, né, pois o movimento de queda ele independe da massa dos corpos. Ou seja, se queda livre é um movimento retilíneo uniformemente variado, nós vamos pegar aquelas mesmas equações de MRUV. O que nós faremos aqui, gente? Nós vamos adaptar essas equações de MRUV para a queda livre. Quais são elas mesmo? A fórmula do sorvetão, né, que é a função horária da posição, a função horária da velocidade e a famosa equação de Torricelli, como está aqui, vocês já viram, tá? Então, nós vamos pegar as equações de MRUV, já que queda livre é um MRUV, e vamos adaptar para o conceito de queda livre. Antes disso, nós temos que ter, nós precisamos ter em mente sempre algumas coisas aqui. Então, pegando ali um corpo que vai ser abandonado em queda livre de uma certa altura, né? Por exemplo, esse homenzinho que vai deixar cair aqui uma bola de basquete, por exemplo, desta altura, que é a altura do prédio. A gravidade é positiva, que é a aceleração. Então, lá nas equações de MRUV, onde tiver a aceleração A, nós vamos trocar por G de gravidade. E em queda livre, sempre a gravidade positiva. Sempre a velocidade inicial zero. E veja bem, gente, a trajetória que essa bola aqui, né, que essa bola de basquete vai fazer durante a queda, não é uma trajetória retilínea, ela é uma trajetória retilínea. Ela vai percorrer essa altura. Ou seja, daqui até o chão não é um deslocamento, que nós representamos por ΔS. Como eu falei, gente, só para adaptar ao conceito de queda livre, o meu deslocamento, eu vou representar pela letra H, H de altura. Posso usar ΔS? Posso usar ΔS, mas a letra H fica mais legalzinha. Ou também a letra Y, tá? Alguns livros, alguns autores, ao invés da letra H, preferem a letra Y. Portanto, levando em consideração tudo isso que foi destacado aqui, né, para o mesmo desenho, vamos às equações.
Vamos começar aqui com a equação horária da velocidade. Na equação horária da velocidade, né, que V é a velocidade final, V0 é a velocidade inicial, mais A, que é a aceleração, e T é o tempo, vamos entender cada um desses componentes. Primeiramente, V é a velocidade final, é a velocidade com que o corpo vai atingir o solo. Como ele é abandonado, gente, esse termo aqui vai acabar anulando. Ó, a velocidade final, a velocidade inicial é sempre zero. No lugar da aceleração, olha isso aqui, ó. No lugar da aceleração eu vou trocar por g e t é o tempo. Então eu vou reescrever essa equação e vou chegar nessa daqui, ó. Que na verdade, como a minha velocidade é zero, esse termo simplifica, eu vou ter essa equação aqui, ó, v igual a g vezes t. Significa que se eu quero calcular a velocidade desse corpo para qualquer posição, para qualquer instante, eu consigo fazer isso. Mas para isso eu preciso saber o tempo. Tá? Por exemplo, vamos supor que essa bola de basquete levou 4 segundos até tocar o solo. Então o tempo total de queda é 4 segundos. Se eu colocar o 4 aqui no lugar do tempo, eu vou determinar qual velocidade a bola ela atinge o solo. Ah, legal, então 4 segundos é o tempo total, por exemplo. E em 2 segundos, vamos supor que 2 segundos seja mais ou menos aqui. Então, não é um instante em que a bola tocou o solo, mas eu consigo achar a velocidade nessa posição. Tá? Vamos supor que em 3 segundos a bola está aqui. Eu consigo, se eu colocar 3 aqui, né, saber qual é a velocidade nessa posição e assim por diante. Então, essa primeira equação serve para calcularmos a velocidade de queda dos corpos. A segunda equação, que é a equação horária da posição, a famosa fórmula do sorvetão, como ela está aqui, nós vamos dizer que é a função horária das ordenadas, porque ela vai me dar uma posição, né, nesse espaço aqui. Logo, eu vou fazer algumas coisas aqui, ó. Mais uma vez, deixa eu até destacar ali, ó. Usar o marca-texto para ver como que fica. No lugar da aceleração, nós vamos trocar por g de gravidade. Essa posição inicial aqui, que é a altura inicial, gente, é esse trecho aqui, ó. Nós vamos adotar como zero, né? E nós, então, fazendo essas substituições algébricas, nós vamos chegar no seguinte: a posição final, né, é a altura total, que aqui ele está chamando de y. No lugar do s, ele trocou y. Ou eu poderia pôr h. Atenção a isso, e eu vou fazer isso ali para frente, tá? A gravidade, a aceleração, eu já troquei pela aceleração da gravidade. Tá vendo que eu não mudei a equação? Eu só estou reescrevendo ela de uma outra maneira. E, obviamente, se ela é abandonada, a sua velocidade inicial é zero, então esse termo aqui ele vai acabar anulando também, porque zero vezes qualquer coisa é zero. Ou seja, nós vamos chegar nessa equação aqui, ó. Como eu falei, ou eu posso usar a letra y ou a letra h, h de altura. Então veja, se isso aqui anulou, se o S0 é zero, né, o que sobrou? Sobrou só o gt ao quadrado sobre 2. Portanto, esta equação h igual a gravidade vezes o tempo de queda ao quadrado, tudo isso sobre 2, serve para eu calcular a altura da queda. Então, se o exercício não deu o valor da altura, vamos pegar ali aquele mesmo exemplo que eu voltei agora atrás, mas eu sei que levou 4 segundos até tocar o solo, né? É só colocar aqui, ó, 4 ao quadrado, a gravidade é 10, resolve e eu consigo assim achar essa altura total. Portanto, a equação 2, ela é uma equação que serve para eu calcular a altura de queda. Por último, gente, a equação 3, que é a equação de Torricelli. Gente, para que servia mesmo a equação de Torricelli? Vocês se lembram? A equação de Torricelli, ela serve para eu calcular a velocidade final. Porém, quando que eu uso a equação de Torricelli? Quando eu não tenho o tempo. Então, veja que não tem o ΔT aqui no meu cálculo, né? Então, a equação de Torricelli é uma equação que independe do tempo. Ou seja, vai ter exercício, né, que ele vai dar o tempo de queda tranquilamente. Mas e se o exercício não der o tempo de queda? Eu fico sem resolver? Não. Aí eu uso a equação de Torricelli. Então, a equação de Torricelli é uma equação que independe do tempo. Mesma coisa, no lugar da aceleração eu vou trocar por g, né? Esse ΔS eu vou trocar por ΔY ou pela letra H, ó, tá? Deixa eu marcar aqui, ó. Em vez de ΔS, pode ser... Opa, seria na equação de baixo aqui.
Pode ser o h de altura, tá? Eu vou apagar aqui porque ficou muito feio, mas só queria destacar isso aí, tá? Então aqui eu apaguei, que eu vou chegar nessa equação aqui, ó. O que é essa equação, gente? Bom, a velocidade inicial é zero, então 0 ao quadrado é zero mesmo, sai fora. Sobrou v ao quadrado igual a 2gh, né, de altura. Eu posso escrever como v ao quadrado igual a 2 vezes a gravidade vezes a altura, ou eu posso pegar esse quadrado da raiz e já, né, ao quadrado e já passar para o segundo membro como raiz quadrada. Que eu vou ter isso daqui, v igual a raiz quadrada de 2 vezes g vezes h, o dg é gravidade e o h é a altura. Então essa equação ela serve para eu calcular a velocidade final. Na verdade, pessoal, né, a equação 3, né, que é a equação de Torricelli, ela tem o mesmo objetivo da equação 1. Ambas servem para eu calcular a velocidade de queda. Porém, a equação 1 é quando eu tenho o tempo de queda, e a equação 2 é quando eu não sei o tempo de queda. Esse é um macete, tá? Enfim, mas as duas têm o mesmo objetivo, que é calcular a velocidade de queda. Tocando para frente aqui, portanto, as equações de queda livre serão essas três. A primeira e a terceira, ambas para calcular a velocidade de queda. Veja que aqui, ó, eu preferi escrever como v ao quadrado e não como v igual a raiz de 2gh. Tanto faz, beleza, gente? Escrever assim ou do outro jeito. E a segunda equação aqui é para calcular a altura. Para isso eu preciso da gravidade e do tempo total de queda. Com base nessa explicaçãozinha, pessoal, vamos fazer aqui, deixa eu deixar essa marca aqui só mais um pouquinho. Vamos fazer aqui alguns exemplos. Então, exemplo número 1. Abandona-se uma pedra. Gente, grifa aqui o abandona-se. Abandona-se, né, parte do repouso, significa que a velocidade inicial é zero. Então, abandona-se uma pedra do alto de um edifício e esta atinge o solo 4 segundos depois. Então, significa que levou 4 segundos para a pedra cair, né, chegar no chão. Adote a gravidade igual a 10. Professor, mas de acordo com a explicação anterior, ele vai usar 10, vai usar 9,8. Aqui ele está usando 10, que é para ajudar a gente nos cálculos, né? Facilitar as simplificações. Mas se o exercício tivesse falado 9,8, teria que usar 9,8. E muito importante aqui, ó, despreze a resistência do ar. Gente, antes da gente fazer os exercícios, mais uma coisa. Esses exercícios de queda livre, a gente sempre vai estar desprezando a resistência do ar, sempre considerando o movimento de queda no vácuo, tá? Por quê? Porque nós trabalhamos com modelos teóricos. Então, seja aqui, seja na prova, seja no vestibular, seja no PCS, mesmo que de repente o enunciado não fale, né, ele se esqueça disso, você deve entender que aquele movimento de queda livre, ele está considerando tudo aquilo no vácuo, desprezando a resistência do ar. Se por acaso acontecer uma situação de que ele não queira que você despreze a resistência do ar, o exercício ele precisa especificar isso daí, tá? Então, na letra A, vamos calcular a altura do edifício. Pessoal, já organizei mais rapidinho aqui, ó. Então, para a altura, posso usar a letra H ou a letra Y. Eu vou trabalhar aqui com a letra H, tá bom? Mas se quiser usar a letra Y, é tranquilo. C é a gravidade e C é o tempo de queda. Também, delta T ou simplesmente T é a mesma coisa. Gente, se eu quero achar a altura, sei o tempo de queda, usa essa equação aqui, ó. No lugar do G eu vou por 10, no lugar do T eu vou por 4. Claro, eu vou fazer 4 ao quadrado, vai dar 16. O 10 com 2 eu simplifiquei, que deu 5. 5 vezes 10, 5 vezes 16, 80 metros, que é a altura. Simples assim. Letra B, quero agora saber qual velocidade com que a pedra atinge o solo. Se eu quero saber a velocidade de queda, eu dependo da gravidade e do tempo. Gente, tem o tempo de queda, não tem? Então, joga ali, ó. Gravidade 10, levou 4 segundos, velocidade final 40 metros por segundo. Moçada, olha só, de cabeça aqui, ó. Se a gravidade é 10, se levou 4 segundos, olha como fica redondinho. O que é a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado? Não significa que a cada segundo a velocidade aumenta de 10 em 10? Então, em um segundo, a velocidade de 0, né, foi abandonada. Lembra lá que a velocidade inicial é 0. Em um segundo, a velocidade é 10. Em 2 segundos, a velocidade é 20. Em 3 segundos, a velocidade é 30. Em 4 segundos, a velocidade vai ser 40 metros por segundo. Fácil assim, tá?
Número 2. Um corpo é abandonado a partir do repouso. O que isso significa mesmo? Significa que a velocidade inicial é zero. Vão anotando aí, gente. E atinge o chão com velocidade de 20 metros por segundo. Então, ao contrário do exercício anterior, no exercício anterior ele deu o tempo de queda, aqui ele pede e pedir a velocidade final. Aqui ele está dando a velocidade final. Olha só. Antes de eu ler até a pergunta ali, ó. Gente, se ele é abandonado do repouso e a velocidade com que ele atinge o chão é 20 metros por segundo, se a gravidade é 10, eu não posso concluir que levou 2 segundos para ele atingir o solo? Eu posso, né? Realmente, levou 2 segundos para atingir o solo. Pergunta, o corpo caiu de qual altura? Bom, vamos lá, dados. A velocidade inicial é zero, porque ele foi abandonado, né? A velocidade que ele toca o chão é 20, a gravidade é 10. Quero achar a altura. Gente, como ele, repare então que ele não deu tempo, embora a gente saiba, né? A gente deduziu que levou 2 segundos, obviamente. Mas só para a gente treinar, vamos usar a equação de Torricelli para calcular essa altura. Substituindo, a velocidade final é 20, fica 20 ao quadrado igual a 2 vezes 10, que é gravidade, vezes a altura. 20 ao quadrado é 400, 2 vezes 10 é 20, cortei um zero já em cada membro, passo 20 dividindo, 40 por 2 é 20 metros. Simples assim. Então, perceba que os cálculos não são difíceis aqui, tá, pessoal? Poderia fazer esse exercício de outra maneira. Como? Calculando o tempo de queda, que é o que eu fiz aqui, mas que a gente fez de cabeça. Olha só, a velocidade com que chega no solo é 20, a gravidade é 10, cortei ambos os lados, 2 segundos. Se eu sei que levou 2 segundos para chegar no solo, usa a fórmula da altura para... usa agora a fórmula da altura, não, é isso mesmo, né? Levando em consideração que o tempo de queda é 2, para achar essa altura. A gravidade é 10, 10 por 2 vai dar 5, já cortei. O tempo é 2, 2 ao quadrado é 4, 5 vezes 4, 20. Ou seja, quero mostrar para vocês que assim ou assim vai dar do mesmo jeito. Aqui a gente só teve que fazer um pouquinho mais de cálculo, né? Mas fácil também. Ou deduza esse tempo de queda de cabeça, já que a gravidade é 10, já que a velocidade é de 20 metros por segundo. Valor fácil, né? Exercício número 3. 2 corpos de pesos diferentes. Atenção, se os pesos são diferentes, eles têm massas diferentes. M1 vai ser diferente de M2, tá? Um é menorzinho, o outro é maior. Como deixar cair de uma mesma altura uma pulga, né? Uma pulga e um elefante. Então, 2 corpos de pesos diferentes são soltos da mesma altura numa sala onde se faz vácuo. Portanto, estamos desprezando a resistência do ar. E eles são soltos no mesmo instante. Com base nisso, some as corretas. Alternativa 01. O tempo para atingir o solo dos corpos é o mesmo? Verdadeiro, vimos isso, né? Por quê? Porque ambos os corpos estão submetidos a uma mesma aceleração, que é a aceleração da gravidade. Isso implica que vai ter uma mesma taxa de variação de velocidade. 02. As velocidades com que ambos passam por um mesmo nível horizontal são iguais? Sim. Quer dizer o seguinte, eles vão ficar, à medida que eles forem caindo, eles vão aumentar a sua velocidade juntos? Exatamente, eles caem juntos, então em qualquer trecho dessa altura, né, seja mais no começo, seja mais no final, a velocidade vai ser sempre a mesma, pois a aceleração é a mesma. 04. Os corpos caem com acelerações diferentes, sendo a maior aceleração do corpo mais pesado. Ele quer te confundir aqui, ó. Não, a aceleração é constante. Só tem uma aceleração, que é a aceleração da gravidade. 08. Ambos caem com a mesma aceleração que a aceleração da gravidade. Exatamente, acabamos de falar isso. E 16. O teste é um absurdo, pois no vácuo os corpos não pesam e, portanto, não caem. Absolutamente nada a ver, né? Então, as corretas são 01, 02 e 08, que vai dar uma somatória de 11. Lembrando que qualquer dúvida, pessoal, é só me mandar em particular depois. Exercício número 4. Deixa eu só fazer uma correçãozinha aqui, que aqui está errado, tá? Aí, beleza. Borrei assim, mas não tem problema. Número 4. Uma bola é solta de uma altura de 45 metros e cai verticalmente. Que é a bolinha A aqui que eu estou falando. Beleza, gente? Que é a bolinha azul, ó. Atenção agora, 1 segundo depois, até grifei ali, outra bola. Que bola é essa? É a bola B, que ela está aqui alaranjada. É arremessada, então eu vou jogar ela para baixo.
ela é arremessada para baixo. Sendo a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando a resistência do ar, a velocidade com que a última bola, que é a bolinha B, a velocidade com que a última bola deve ser arremessada para que as duas atinjam o solo ao mesmo tempo é em metros por segundo. Então, pessoal, qual que é a ideia aqui? Eu deixei cair a bolinha A, né? Ela está em queda livre, e deu um segundo bem certinho, eu atirei a bolinha B para baixo. Se a bolinha B fosse abandonada, obviamente a bolinha A ia chegar antes que a bolinha B no solo. Mas nesse caso eu vou atirar a bolinha B para baixo, tá? E eu quero saber o seguinte, qual velocidade inicial, ali seria um V0, tá? Para que ambas toquem o solo ao mesmo tempo, né? E a uma altura de 45 metros. Bom, vamos lá então. Vou repetir aqui o mesmo desenho, deixa eu só apagar aqui que aqui não é o quadrado, né? Aqui é a unidade de velocidade. Então a bolinha A, ela parte do repouso, é abandonada do repouso. A bolinha B, eu quero determinar essa velocidade inicial. Gente, primeiro de tudo, vamos começar calculando o tempo de queda da bolinha A, que eu não sei esse tempo de queda. Mas para calcular o tempo de queda, eu vou ter que saber com quanto de velocidade a bolinha A toca o chão. Se eu não sei o tempo, vou usar a equação de Torricelli. Vamos aplicar na fórmula e ver o que acontece. Então, velocidade da bolinha A ao quadrado é igual. Essa velocidade é a velocidade final, tá, gente? Que ela bate no chão. 2 vezes 10, que é a gravidade, vezes a altura, que é 45. 2 vezes 10 vezes 45 vai dar 900. Não pode esquecer de passar esse quadrado em forma de raiz. E a raiz quadrada de 900 é 30 metros por segundo. Então, a bolinha A, ela vai chegar ao solo com uma velocidade de 30 metros por segundo. Por que eu fiz esse cálculo, gente? Porque se agora eu sei qual é a velocidade que a bolinha A chega ao chão, eu consigo achar o tempo total de queda da bolinha A. A velocidade com que ela chega ao chão é 30, a gravidade é 10, né? E vou isolar o T. Corto um zero em cada lado primeiro, portanto, eu concluo que vai levar 3 segundos para a bolinha A, né, do ponto inicial ao solo, né, tocar o solo. Bem, feito isso, vamos tirar algumas conclusões aqui. 3 segundos é o tempo total. A bolinha A, ela é abandonada do repouso, né? O campo gravitacional é de 10 metros por segundo. O que significa 10 metros por segundo? Que a cada segundo a velocidade aumenta em 10 metros por segundo. Então, né, levou no primeiro segundo, ela vai estar nessa posição aqui, ó, certo? E é uma velocidade de 10 metros por segundo. Como a velocidade está aumentando, e se levou 2 segundos, se levou 3 segundos do tempo total, significa que leva mais 2 segundos para esse trecho aqui. O que acontece é que quando der esse 1 segundo, só quando der esse 1 segundo, ou seja, que a bolinha vai estar nessa posição, daí é que eu vou atirar a bolinha B, certo? O que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar que a partir desse momento aqui, ó, depois que passa 1 segundo, quando a bolinha B é atirada para baixo, quantos segundos a bolinha B tem de movimento aqui para chegar no solo? A bolinha B só tem 2 segundos, né, para percorrer esses 45 metros de altura. Com base nisso, vamos tentar determinar, né, a velocidade inicial da bolinha B. Gente, aqui eu vou usar a seguinte equação, a forma do sorvetão, né, para achar a velocidade inicial da bolinha B. Claro que eu vou adaptar isso aqui à queda livre, né? Como que eu vou fazer isso? Primeiro de tudo, eu vou pegar essa posição inicial aqui e vou passar para o primeiro membro. Se é positivo, passou? Negativo. Gente, física básica. Posição final. Olhem aqui, ó, primeiro membro. Posição final menos posição inicial. Não é ΔS, que é o deslocamento? Lembrando que deslocamento, né, o ΔS, é posição final menos posição inicial. Um dos primeiros conceitos que nós estudamos lá no começo do ano. Portanto, se S menos S0 é igual a ΔS, eu vou substituir, ó. Vou melhorar a minha escrita. Outra coisa, ΔS é esse deslocamento inteiro aqui, ó.
que equivale à altura. Não equivale à altura? Deixa eu até grifar ali ó, com marca-texto. Então, para ficar uma coisa mais adaptada, ficar mais joia de falar, eu vou no lugar do ΔS, vou preferir escrever como H. Então, simplesmente troquei por H aqui, tá legal? E vou repetir o restante da equação. Ó. Aqui eu repeti o restante da equação, aqui nessa linha também, aqui nessa linha também. V0b vezes t mais g vezes t ao quadrado sobre 2. Vamos agora substituir os dados que eu tenho. Eu sei que a altura é 45, né? A velocidade inicial da bolinha B eu quero calcular. E como já foi discutido com vocês, a bolinha B tem um tempo de 2 segundos para chegar ao solo junto com a bolinha A. Então o tempo aqui é 2 segundos. Mais a gravidade é 10, 10 por 2 vai dar 5, já simplifiquei, vezes t ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado. Né? Só lembrando que a bolinha B, ela é disparada 1 segundo depois da outra bolinha, que é a outra bolinha arremessada. Gente, 4 ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, 5 vezes 4 é 20. Esse 20, joguei aqui no primeiro membro, ó. Vai ficar 45 menos 20, né? Para agilizar um pouco os cálculos. Aqui igual a 2 vezes 0b. 45 menos 20 é 25. O 2 está multiplicando, passa dividindo, e já coloquei o V0b no primeiro membro. 25 por 2 vai dar 12,5 segundos. Ou seja, significa que, como a bolinha B é atirada 1 segundo depois da bolinha A, ou seja, ela só tem 2 segundos para percorrer esses 45 metros, para que a bolinha B alcance a bolinha A, chegando no solo junto com a bolinha A, ela vai precisar ser lançada para baixo com uma velocidade inicial, né, V0B, de 12,5 metros por segundo. Certo, gente? Um exercício bem legal esse que eu achei aí e quis discutir com vocês aí. Como eu falei, se qualquer dúvida, né, pessoal, é só me procurar depois. Gente, então o que eu tinha para apresentar para vocês das equações eram isso. Repare que na parte de queda livre não é difícil e sempre lembrando disso, a massa é desprezível, né? A queda livre independe da massa, nós desprezamos a resistência do ar e quando o corpo ele é abandonado, nós consideramos a sua velocidade inicial igual a zero. Quero deixar aqui o meu muito obrigado pela aula que vocês assistiram, pela paciência de vocês, e qualquer dúvida é só a gente, né, ir conversando aí. Um forte abraço, continue se cuidando e até a próxima!